um novo momento de fato da igreja, Senhor. Pois sabemos que o Senhor tem muitos planos para a nossa vida, tem muitos planos para nós. Nós queremos viver tudo isso, Senhor. Sabemos que a partir da Tua morte e ressurreição, tudo se fez novo, Senhor. E é isso que queremos, Senhor. Viver uma nova vida em Ti, cada vez alcançar mais pessoas e que Seu reino seja divulgado, propagado por todas as nações, Senhor. Amém. Porque todos merecem, meu Pai, sentir o Teu amor. Com Todos certeza. merecem, meu Pai, a Tua graça, a Tua misericórdia, pois foi para isso, Senhor, que o Senhor morreu. Para que verdade. todos nós estivermos juntos, alicerçados em Ti como igreja, Senhor, Amém. como um corpo. Amém. Então que assim seja nesse novo momento, meu Pai, que a Tua graça, a Tua misericórdia seja com cada um de nós, Em meu Pai. nome de Jesus. Nos edificando, nos dando força, sabedoria, meu Pai. Para que tudo que seja necessário ser feito, meu Pai, seja feito para a Tua honra e para a Tua glória, Amém. Senhor. Único e exclusivamente para isso, Senhor, pois sabemos que o Senhor é digno, meu Pai. É verdade. Digno de todo louvor, toda adoração, toda honra, meu Pai. E que assim seja, meu Pai, na nossa vida, através desse culto, desse momento, e em nossos dias, meu Pai, que possamos propagar e divulgar a Tua glória, Senhor. Amém, Senhor. Como diz a Tua palavra, meu Pai, de glória em glória, meu Pai, para todas as pessoas que, porventura, Senhor, o Senhor colocar em nossas vidas. É isso que eu já te oro e entrego tudo nas Tuas mãos, Senhor Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Obrigado, irmão Anderson. Eu convido, nesse momento, a nossa irmã Milene, que é a nossa coordenadora de música, e ela vai nos dirigir 2 músicas de louvor ao Senhor. Então, você aí na sua casa, se puder participar cantando, tiver condições aí aonde você estiver, se não, você acompanha esses 2 cânticos. Agora sim, são cânticos ao vivo. Estou aqui ao lado da equipe, tem aqui a Karen, tem a Milene, tem o Anderson, e juntos nós vamos louvar ao Senhor com esses 2 cânticos. Estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar Seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar Seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Amém. E o próximo cântico é um cântico que nós cantamos bastante
no nosso período remoto, a primeira vez nós vamos cantar ela pessoalmente, que é Eu Confio. E que realmente você possa sempre confiar no nosso Deus, independente das circunstâncias. Quando eu chorei, eu sei que olhavas para mim. Também teus olhos contemplaram meu sorrir. Eu sei, estavas lá. Às vezes cheio de coragem eu caí. Me levantei com medo e ainda assim segui. Eu sei, estavas lá. Nós dois sabemos dos momentos que passei, de cada bênção e das lutas que enfrentei. Estás comigo e eu confio que vais estar. Eu confio, vejo meu passado e confio. Olho pro futuro e posso caminhar. Estás guiando meus passos. Eu confio, posso crer em ti, não desisto, pois em minha vida eu nunca estive só. Estavas lá e sempre vais estar. Estou andando no caminho que escolhi, e à minha frente há desafios para mim. Eu sei, estás aqui. Eu já não temo a batalha que surgir. Me sinto fraco, mas eu forte sou em ti. Eu sei, estás aqui. Confiarei ainda que eu me sinta só, pois mesmo sem te ouvir, tu ouves minha voz. Estás comigo e eu confio que vais estar. Eu confio, vejo meu passado e confio. Olho pro futuro e posso caminhar. Estás guiando meus passos. Eu confio, posso crer em ti, não desisto, pois em minha vida eu nunca estive só. Estavas lá e sempre vais estar. Eu confio, vejo meu passado e confio. Olho pro futuro e posso caminhar. Estás guiando os meus passos. Eu confio, posso crer em ti, não desisto, pois em minha vida eu nunca estive só. Estavas lá e sempre vais estar. Depois de tudo, finalmente estou aqui. Eu sei,
Esse momento é um momento de oração intercessória. O cântico nos convida a confiar no Senhor. Não sei o momento em que você está passando. Quem sabe você está nos ouvindo agora no hospital. Quem sabe você está ouvindo agora, acompanhando alguém que está enfermo. Quem sabe você está me ouvindo agora e me vendo numa situação cômoda, tranquila, mas pode ser que existam situações que o incomodem. E nós temos as orações das quais nós temos mencionado a cada semana, que é a saúde do Mário, o marido da Janete, da irmã Maria Duarte, que é a tia da Denise, numa situação extremamente crítica. Temos orado pela recuperação do Albano, do Maurício, do papai Hilário, da mamãe Angelita, orado pela saúde deles, da irmã Rosa, Maria Rosa. São pessoas das quais nós temos mencionado em nossos cultos. E especificamente pela vida da Renata, que está e continua no estado crítico. Ela continua na UTI, continua dormindo, exatamente da maneira que ela saiu da cirurgia, ainda não, os seus olhos ainda não puderam ser abertos. Ela está em coma, continua em coma, e é um estado crítico, dos quais os médicos já não veem muitas possibilidades para que ela possa abrir os seus olhos ou possa ter consciência. Então, o que cabe a nós, nesse momento como Igreja de Jesus, é estar orando por essas pessoas, orando pela Renata. Acreditamos em milagres, acreditamos na ressurreição. Jesus ressuscitou Lázaro, e não tenho dúvida que o Senhor Jesus tem poder para ressuscitar a Renata. Quem sabe essa semana tenhamos a alegria de vê-la, seus olhos abrindo, ter consciência. Eu entendo que a cada dia tenho acompanhado a família, cada dia é um dia. O dia de ontem pode ter sido difícil, o dia de hoje pode ser melhor ou pior, mas o dia de amanhã, quem sabe seja o dia em que os seus olhos se abram e ela tenha consciência, volte à sua consciência. Então, eu creio no poder da oração, cremos como Igreja Batista do Conforto no poder da oração, e nesse momento nós estaremos orando especificamente a respeito desse assunto. Aonde você estiver, eleve os seus olhos, os seus pensamentos ao Senhor e vamos colocar diante do Senhor as nossas orações, as nossas preocupações, as nossas ansiedades, e quem sabe existam situações das quais eu não saiba e que você está enfrentando. Então é o momento também, enquanto eu estiver orando, ore por essa pessoa que você sabe que está precisando de oração. Ore por ela, juntamente conosco. Vamos clamar ao nosso Pai Todo-Poderoso, para que Ele faça milagres neste momento, no nome poderoso do seu amado Filho, Jesus Cristo. Senhor eterno Deus, eterno Pai, cremos no Teu poder. Acabamos de cantar um cântico que nos convida a confiar no Senhor, a depositar em Teu altar as nossas ansiedades, as nossas expectativas. Somos humanos, como é difícil muitas vezes essa prática, mas Senhor, nós pedimos que o Senhor atenda a nossa prece nesse momento, esteja visitando a cada uma das pessoas das quais acabamos de mencionar, especificamente esteja com a Renata ali na UTI. Senhor Deus, desde já quase 30 dias, não podemos ver os seus olhos, conversar com ela, continua em coma, quem sabe inclusive desenganada por alguns médicos, mas Senhor, pelo Senhor jamais, porque o Senhor continua fazendo milagres nos dias de hoje. Que essa seja uma semana em que possamos ter boas notícias
e possamos ter o privilégio de, no próximo domingo, se o Senhor assim o permitir, nós possamos poder compartilhar que a Renata abriu seus olhos, ela retornou do coma, está conversando. Senhor, esse é o meu desejo como pastor e como Igreja Batista do Conforto. Sabemos, ó Pai, que ela está exclusivamente na dependência do Senhor. Eu sei que os medicamentos são importantes, mas se o Senhor não estiver agindo, com certeza não terão efeito algum. Da mesma maneira, Senhor, visita o Mário, amenizando suas dores. Visita, Senhor Deus, a irmã Maria, amenizando suas dores. Esteja, Senhor, com a irmã Maria Rosa, o irmão Maurício, o irmão Albano, também amenizando as dores na sua recuperação, na sua fisioterapia. Senhor Deus, seja com as famílias enlutadas nesta manhã, visita, consolando, confortando, lhes proporcionando ânimo. Senhor Deus, atenda a nossa prece, não porque merecemos, mas porque cremos no Senhor, cremos no Teu Filho, cremos, Senhor Deus, que Ele é o Todo-Poderoso no céu e na terra, e tem poder, inclusive, para ressuscitar aqueles que para a medicina estão mortos, mas que o Senhor pode trazê-los à vida. E é no nome do Teu amado Filho Jesus Cristo que nós oramos e pela fé agradecemos por estarmos certos que as nossas orações estão sendo ouvidas e atendidas no tempo do Senhor, e não para a nossa glória, mas para a honra e glória do nome do Senhor, que é sobre todo nome, no céu, na terra e embaixo da terra. Amém, amém e amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Como é ceia do Senhor, e espero que você esteja preparado para a ceia do Senhor, a mensagem que veio ao meu coração para compartilhar com todos que estão me ouvindo e me vendo nesta manhã, e com os líderes aqui presentes, e temos uma boa equipe aqui presente conosco nesta manhã, eu convido que abram a palavra do Senhor no livro de Efésios capítulo 2, do versículo 8 ao 10º. Efésios se encontra no Novo Testamento, na minha Bíblia é página 987. Números maiores são os capítulos, números menores são os versículos. Então, livro de Efésios, Novo Testamento, capítulo 2, do 8º ao 10º versículo. Eu peço que todos acompanhem sua Bíblia aonde você estiver, não é? Pode acompanhar pela o seu smartphone, o seu celular, o seu notebook, acompanhar esses versículos dos quais estão aqui na tela, não é? Você pode acompanhar aqui na tela também, como desejar. Aí o critério importante é que você acompanhe a leitura desses versículos. Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 8. De acordo com a versão que eu estou utilizando nesta manhã, que está aqui no slide, está aqui no telão, vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar, pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Eu quero tratar nesta manhã preciosa graça. Esse tema, ele é um tema empolgante, muito empolgante. De acordo com os melhores dicionários da atualidade, a definição para a palavra graça é um ato de benevolência ou favor que se faz ou se concede a alguém. É uma benesse, mercê. O dono do restaurante
concedeu a graça àquele pobre homem de almoçar lá todos os dias até que arrumasse emprego. É um exemplo que o dicionário nos apresenta. O dicionário bíblico, no âmbito da teologia, a palavra graça consiste no dom sobrenatural concedido por Deus como meio de salvação. No cristianismo, graça é o dom gratuito de Deus ao homem no encontro transformante em que a criatura humana é restaurada. Essa é uma das razões que muitas vezes nós não entendemos determinadas pessoas que leem a Bíblia, pedem para alguém entregar o seu dízimo lá na igreja da qual frequentam, ou uma igreja em que possuem apreço, fazem suas orações e, no entanto, não possuem comunhão com Jesus. Elas têm um relacionamento com Deus, mas não possuem comunhão. Não sentem o desejo de se batizarem em cumprimento à ordenança do Senhor Jesus. Não querem se comprometerem completamente com Jesus. Não querem se comprometerem totalmente com o Senhor Jesus. Enquanto outros se declaram crentes, pelo simples fato de fazerem parte da membresia de uma igreja evangélica, de acordo com Tiago, capítulo 2, versículo 19, Tiago 2,19, diz o seguinte, o pastor Tiago: você diz crer que há um único Deus? Muito bem. Até os demônios creem nisso e tremem de medo. Olha só, queridos, você diz que crê que há um único Deus? Muito bem. Até os demônios creem nisso e tremem de medo. Essas pessoas dizem crer em um único Deus, tanto quanto os demônios. Tanto quanto os demônios. Elas possuem a aparência de crente, se vestem como algumas denominações evangélicas, andam como crentes, andam com os crentes, frequentam a igreja dos crentes, mas não são pequenos cristos, não são cristãos. De fato, são tão crentes como os demônios. Para que entendamos melhor o que o apóstolo escreveu à igreja em Éfeso, é importante mencionar que ele escreveu quando estava prisioneiro por amor a Cristo em Roma. E isso você pode encontrar no capítulo 3, versículo 1 e 2 do texto em que nós lemos. Efésios, nós lemos o capítulo 2, logo em seguida, capítulo 3, versículos 1 e 2. Quando penso em tudo isso, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, para o bem de vocês gentios, tomando por certo a propósito que vocês sabem que Deus me deu essa responsabilidade especial de estender sua graça a vocês, por amor a Cristo. Por isso é conhecida como uma das 4 cartas chamadas de epístolas da prisão. Essa carta de Efésios. Paulo, mesmo preso, entendendo que a graça o havia alcançado, tanto quanto poderia alcançar a todos que crescem em Jesus. No capítulo 4 de Efésios, do mesmo livro, o apóstolo Paulo, nessa carta, versículo de 1 a 3, Efésios, capítulo 4, versículo de 1 a 3, ou do 1º ao 3º, diz a palavra do Senhor: portanto, como prisioneiro no Senhor, eu suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Sejam
sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Façam todo o possível para se manifestarem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. Pois há um só corpo e um só Espírito, assim como vocês foram chamados, ora a palavra chamados, para uma só esperança. Quando a graça nos alcança, nada nos separa do amor de Cristo. Nem as prisões, sejam elas físicas ou emocionais. Nada tira a alegria em meio às circunstâncias em que você possa estar vivendo. O texto nos apresenta, então, 3 momentos fundamentais a respeito da graça. O primeiro momento é que, pela preciosa graça, somos salvos. Pela preciosa graça, somos salvos, é o que diz o versículo de número 8, e eu faço questão de repeti-lo. Capítulo 2, versículo 8. Vocês são salvos pela graça por meio da fé. De acordo com o comentarista Albert Barnes, a palavra graça nesse contexto é que fomos escolhidos. É aquela da qual deriva a palavra eleito e significa a mesma coisa. Frequentemente assim traduzida em Marcos, capítulo 13, versículo 20, é traduzida, olha só, o esclarecimento nos evangelhos da palavra de Paulo à igreja de Éfeso. Marcos, capítulo 13, versículo 20. De fato, se o Senhor não tivesse limitado esse tempo, ninguém sobreviveria, mas por causa de seus escolhidos, Ele limitou aqueles dias. Você também pode encontrar isso em Mateus capítulo 24, versículo 22, Mateus 24, versículo 31, em Colossenses 3,12, todos referindo-se sem dúvida de que eu e você fomos escolhidos, eleitos. Eu escolhi você para ser salvo, diz o Senhor, para serem meus discípulos. John Calvino comenta que nós não fomos nós que escolhemos Cristo, não fomos nós que escolhemos Jesus. Eu e você não escolhemos Jesus, Ele nos escolheu para sermos salvos. John Calvino também declara ainda, com mais clareza, que isso não é mérito de nenhum de nós, mas a sua graça, e pela sua graça, Ele nos alcançou. Não existe uma honra e um privilégio nesse mundo maior do que sermos escolhidos para a salvação. Quando ele diz que não foram escolhidos por eles, é como se ele tivesse dito que tenhamos consciência de que não foi pela nossa habilidade, qualificação, desejo, vontade que nós escolhemos Jesus. Jesus nos escolheu, Ele nos elegeu, Ele nos separou. Quem sabe até hoje você imagine que foi você que levantou a mão, foi à frente, tudo dependeu de você para que você hoje fosse membro de uma igreja evangélica. Isso não é verdade. Foi o Senhor, foi o desejo de Deus, foi Ele que o escolheu, Ele o elegeu para a salvação. Mas o apóstolo Paulo também, à igreja de Éfeso, diz um segundo momento, versículo 9. Pela preciosa graça não devemos nos orgulhar,
pela preciosa graça, não devemos nos orgulhar. Versículo 9 diz, logo no versículo 8, parte B, isso não vem de vós, é uma dádiva de Deus. Depois ele entra no versículo 9, não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar. As pessoas, de modo geral, inclusive muitas pessoas que frequentam a igreja, geralmente imaginam algum tipo de coerência entre a graça de Deus e a vontade humana. Mas esse contraste, eu escolhi você, não foi escolhido por você. Afirma exclusivamente, somente para Cristo, o que geralmente é dividido entre Cristo e o homem, como se ele tivesse dito que o homem não é movido por sua própria vontade a buscar Cristo, até que ele tenha sido procurado. Ele o procurou. Paulo, nesta carta, declara que graça não é recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar. Quantas pessoas fazem boas obras ao distribuírem cestas básicas, roupas e outras ações de auxílio aos mais necessitados, entendendo que essas atitudes lhes garantiria ou lhes garante a salvação. Quando concluí o mestrado em Ciências da Religião, eu pude conhecer de perto muitas pessoas ou muitas denominações e movimentos espiritualistas que enfatizam as obras como único e exclusivo caminho para a salvação. Único e exclusivo caminho para a salvação. Queridos que me ouvem e me veem nesta manhã, não devemos deixar de fazê-lo. Elas são importantes para as pessoas que nada possuem ou possuem muito pouco. Mas como pastor batista, é meu dever levá-lo à reflexão a respeito desse tema e lhe dizer que elas não nos conduzem à salvação. As boas obras não nos conduzem à salvação. Jesus Cristo nos ensina, diz o apóstolo Paulo, à igreja de Éfeso, que a nossa salvação é pela graça, por meio da fé. Parte A do versículo 8, do qual lemos. É por meio da fé e não das obras, exatamente para que nenhum de nós venha se orgulhar. Venha dizer, eu distribuí cestas, eu distribuí roupas, eu dei ajuda aos pobres, eu entreguei dinheiro a quem não tinha dinheiro. E aí se orgulhe pelo ato que fez. Se orgulhe pelo ato que fez. E alguns até entendam essas religiões que seja o único e exclusivo caminho para a salvação. Que Deus lhes garantirá a salvação por suas boas ações ou pelas obras que praticam. Mas a palavra de Deus deixa bem claro, elas são importantes, mas não são fundamentais para a salvação. Salvação é pela fé em Cristo Jesus. Mas eu quero caminhar para o último momento do texto de Efésios, o versículo 10. Nós comentamos o versículo 8, o versículo 9, que não devemos, somos salvos pela graça, na segunda parte, versículo 9, não devemos nos orgulhar pelas boas obras que fazemos, porque elas não nos garantem salvação. E no versículo 10, diz que pela preciosa graça somos sua obra-prima. Pela preciosa graça somos sua obra-prima.
De acordo com o comentarista John Calvino, um dos teóricos em que me baseei para construir o doutorado, ele comenta esse versículo de que pela preciosa graça nós somos sua obra-prima. De acordo com o dicionário Oxford, a palavra aqui é obra-prima, é o que devia realizar todo artesão aspirante a mestre em sua guilda, em sua obra mestra. A mais bela obra de um artista, de uma época, de um gênero. Você não o escolheu, ele o escolheu. Ele o criou e o considera como sua obra-prima. Você que me vê e me ouve, você é obra-prima de Deus. Isso quer dizer que você é a obra mais importante que Deus criou. É a obra perfeita. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Conforme Gênesis 1:27, assim Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Gênesis 1:27. Você é obra-prima de Deus. Portanto, parece que não há nada que deva mais poderosamente despertar em nós o desejo de uma vida santa e religiosa do que reconhecermos que devemos tudo a Deus e que não temos nada que seja nosso, que tanto o início de nossa salvação como todas as demais fases, elas decorrem e fluem naturalmente pela graça e pela misericórdia do Senhor, porque nós não merecemos. O mesmo apóstolo Paulo, em sua carta à igreja de Gálatas, capítulo 1, versículo 15, diz ele: contudo, antes de eu nascer, olha só o que diz o texto, Deus me escolheu e me chamou por sua graça. Foi do agrado dele revelar seu Filho a mim, para que eu anunciasse o evangelho aos gentios, diz o apóstolo Paulo aos irmãos de Gálatas. Assim também o Senhor testifica que ele conhecia Jeremias antes de ele estar no ventre de sua mãe. Jeremias, no capítulo 1, versículo 5, ele diz: eu o conheci antes de formá-lo. Deus está dizendo, Jeremias apenas está escrevendo, o profeta, o grande profeta, considerado um dos maiores profetas, profeta Jeremias, ele está dizendo que Deus está dizendo a ele que escrevesse, que ele, Deus, o conhecia antes de formá-lo no ventre de sua mãe. Antes de você nascer, eu o separei, eu o nomeei para ser meu profeta às nações. Queridos, diante disto, nessas considerações finais que nos prepararão para a ceia do Senhor, eu preciso dizer a você que pela preciosa graça somos salvos. Pela preciosa graça não devemos nos orgulhar. Não fui eu e nem você que escolhemos o Senhor, que escolhemos fazer parte de sua família, da família de Deus. E pela preciosa graça somos sua obra-prima, perfeita, que pela sua graça nos escolheu e nos designou para que façamos discípulos de seu Filho, Jesus Cristo, em todo o lugar.
João capítulo 15, versículo 16 e 17, Jesus Cristo diz claramente isto: vocês não me escolheram, disse Jesus, eu os escolhi, eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Este é meu mandamento: amem uns aos outros. João capítulo 15, versículo 16 e 17. Pela razão de não sabermos quais são os outros escolhidos, é o que nos motiva a testemunhar de seu amor, a apresentar o seu Filho Jesus aos que não o conhecem, para que o conheçam e vivam com Ele, para Ele e por Ele. Você não deve temer, então, absolutamente nada. Ninguém tocará em você, porque você é um escolhido de Deus. Você é obra-prima de Deus. Sem que Ele o permita, ninguém toca em você. Cristo o encoraja a não se encolherem de trabalhos, de aborrecimentos e perigos. Cristo, portanto, declara que seus esforços não serão inúteis ou mal-sucedidos, desde que estejam prontos para obedecerem ou obedecê-lo e a fazerem a sua vontade. A sua graça alcançou para esse objetivo. Prosperidade e sucesso, que é o que todos desejam, prosperidade e sucesso, não são objetivos dos discípulos de Jesus. Elas podem acontecer como consequência de sua obediência a Ele. No entanto, Ele deseja discípulos com todo tipo de formação, em todos os lugares, em todas as posições, no Brasil e fora dele. Ele pode proporcionar grandes ou pequenos ganhos, mas esteja certo de que nada lhe faltará, porque Ele é o bom pastor. Em Salmo 23:1 diz claramente isto: eu sou o bom pastor, e nada lhe faltará. Você pode não ter tudo o que gostaria, mas com certeza terá tudo do que precisa para viver. Os escarnecedores e aqueles a quem o mundo considera homens sábios podem ridicularizar em suas tentativas como tolas e lhe dizerem que é inútil misturar céu e terra, porque o fruto ainda não corresponde ao que julgam essencial. Mas Cristo, pelo contrário, prometeu que o resultado feliz, embora oculte por um tempo, se seguirá. Razão pela qual todos os discípulos de Jesus devem trabalhar diligentemente no cumprimento de seu dever, em meio às zombarias, às tentações e perseguições, doenças que possam ter ou possam enfrentar. Jamais esqueça que você foi salvo pela graça, que jamais deve se orgulhar disso, e que você é sua obra-prima, com a missão de fazer discípulos de seu Filho em todo o lugar.
Que Deus abençoe a todos que nos veem e ouvem nesta manhã. E eu convido nesse momento o irmão Davi e a irmã Beth para que possam segurar os elementos da ceia. E eles vão servir a todos que estão conosco. Todos os líderes, inclusive os que estão no som, na tela, todos vão receber os elementos da ceia. Então nós vamos ter o irmão Davi, a irmã Beth. Eu peço que eles estejam aqui ao meu lado. Nós vamos orar por eles, vamos orar pela ceia. Estamos seguindo todos os protocolos, tanto na distribuição da ceia, porque elas estão seladas, estão com selo. Eu quero mostrar isso a vocês, eles estão aqui ao meu lado, bem próximos a mim. Então a ceia está selada, essa daqui já vai ficar comigo. E os pães são distribuídos, tanto a ceia quanto o pão, com as luvas. E assim vai acontecer no primeiro domingo de dezembro, quando estará aberto para todos participarem da igreja. Então, enquanto cantarmos Preciosa Graça, o Davi e a Beth estarão distribuindo. Mas antes, nós vamos orar. Agradecer ao Senhor, porque somos sua obra-prima. Não é? E às vezes, quantas vezes eu já pensei, Senhor, eu já falei com Deus, Senhor, por que o Senhor me escolheu? Eu não tenho nada, não sou nada, tenho pouco conhecimento, tenho N limitações, e provavelmente isso deve ter passado também pela sua cabeça. Mas somos privilegiados, porque foi Deus que foi até nós. Ele nos escolheu. Somos seus eleitos. E isso deve fazer e nos motivar a orar e a agradecer todos os dias por esse privilégio. E é pela ceia que nós renovamos o nosso amor por Ele. E é pela ceia que nós dizemos, Senhor, você é a pessoa mais importante da nossa vida ou da minha vida. E que enquanto eu viver, eu vou te servir. Porque não fui eu que te escolhi. Eu fui escolhido pelo Senhor. Então, aonde você estiver, abaixe a sua cabeça, oremos ao nosso Senhor. Papai do céu, muito obrigado pelo privilégio, pela tua graça ter nos alcançado, pela tua graça não levar em conta as boas obras. Senhor, tenha misericórdia de todos aqueles que fazem muito pelos outros, julgando que podem ser salvos. Senhor, tenham misericórdia porque eles não conhecem a tua palavra. Mas ajuda-nos a proclamar a eles para que conheçam que é pela graça de Jesus, pela fé em Cristo, é que somos salvos. E obrigado, Senhor, por sermos sua obra-prima. E que a ceia desta manhã venha, de fato, renovar o nosso amor pelo Senhor e agradecer pelo privilégio em fazermos parte da família do Senhor, a família de Deus, espalhada pela face do mundo. É o que eu te peço, já agradecendo, no nome do teu amado Filho, Jesus Cristo. Então, Beth e Davi, entreguem a todos os presentes aqui, e você na sua casa já segure os elementos da ceia, enquanto cantamos Preciosa Graça de Jesus, está no Inário para o Culto Cristão 314. Preciosa graça de Jesus, que um dia me salvou.
Olha o privilégio de Deus a você nesta manhã. A graça, então, meu coração do medo libertou. Oh, quão preciosa salvação! A graça me outorgou. Promessas deu-me o Salvador, e nele eu posso crer. É meu refúgio e protetor em todo o meu viver. Perigos mil atravessei, e a graça me valeu. Eu são e salvo agora irei ao santo lar no céu. Que lindo. Eu convido nesse momento a Beth a entregar aos irmãos aqui à frente. O pão, o cálice. A Beth vai ficar aqui ao meu lado. E conforme diz o apóstolo Paulo, não vamos comer o corpo de Cristo. Aqui não é uma parte do corpo, é pão, pão mesmo, mas simboliza o corpo de Cristo no Calvário. O cálice não é o sangue do Senhor Jesus, mas a cor simboliza o sangue de Jesus derramado por cada um de nós. A sua graça nos alcançou. E nesse momento, nós vamos pedir à irmã Beth que agradeça ao Senhor pelo privilégio de participarmos, por ter sido alcançados pelo Senhor, por sermos sua obra-prima e pelo privilégio de participarmos da ceia nesta manhã. Oremos. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento de estarmos aqui reunidos no Teu nome, Senhor. Por estarmos também conectados com os nossos irmãos, Senhor. E nesse momento de agradecer, Senhor, pela ceia do Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor morreu ali na cruz pelos nossos pecados, Senhor. O Senhor derramou Teu sangue ali na cruz pelo pecado dos nossos irmãos, Senhor. Obrigado por esse momento que estamos aqui, comendo do pão, representando o Teu corpo ali crucificado, Senhor. E bebendo do suco, Senhor, que representa o Teu sangue ali derramado na cruz, Senhor. Obrigado por esse dia, Senhor, que nós esperamos tanto de estarmos aqui. E obrigado por muitos que virão, Senhor. É que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Vamos tirar o selo do cálice aos que estão presentes. E em nome de Cristo Jesus, coma do pão e beba do cálice.
Senhor Deus, obrigado pelo teu grande amor por mim. Eu não sei por que o Senhor me escolheu. Eu não sei quais as razões de ter sido eleito pelo Senhor. Eu não o amava. Eu vivia no pecado. O Senhor foi, através do teu Filho Jesus, até mim. E trouxestes-me para experimentar dessa salvação que só o teu Filho pode proporcionar. Senhor, obrigado porque em meio às nossas fraquezas, isso não tira de nós a realidade de que somos escolhidos e não nos torna imune aos problemas, às enfermidades, às lutas, os enfrentamentos, mas a certeza de que ninguém toca em nós sem que o Senhor permita. Louvado seja o teu santo e poderoso nome, porque o Senhor é maravilhoso para com cada um dos que estão aqui, dos que estão na sua casa ou aonde estiverem. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor os proteja, que o Senhor reavive em coração daqueles que estão desanimados, enfraquecidos, aqueles, Senhor Deus, que se julgam sem merecimento algum e de fato não merecemos isto, mas o Senhor nos escolheu. Então, Senhor, que sejam testemunhas vivas da tua graça àqueles que não conhecem o teu amado Filho. Que a graça do Senhor Todo-Poderoso, de Jesus, o Filho do Senhor, e as consolações do Santo Espírito do Senhor, seja com todo Israel espalhado pela face da terra e com a igreja do Senhor aqui presente, aos que estão conectados aonde estiverem, em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito do Senhor. Amém, Senhor, amém, amém. Que Deus abençoe a todos, que tenham um domingo maravilhoso juntamente com sua família e que Deus permita, eu não sei como é que foi, como foram as conexões nesta manhã, como foi a sua visualização, o som, mas lembre-se que mês de novembro é o mês de ajustes e nós estamos caminhando, é uma grande equipe em busca do melhor. E que você tenha uma semana de muitas bênçãos. Até o próximo domingo, se Deus permitir, às 10 horas da manhã, para que nós nos encontremos para glorificarmos ao Senhor e continuarmos a agradecer ao Senhor pela sua graça por cada um de nós. Que Deus o abençoe e até breve, em nome de Jesus.